Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar inscrito no nosso canal, interagindo e participando aqui do nosso canal, beleza? Hoje nós vamos darmos uma introdução desse assunto tão polêmico que é o assunto do dízimo. O dízimo é polêmico tanto no Islã como no cristianismo, como também no meio do povo evangélico. E hoje nós queremos dar assim uma pincelada, uma introdução, e queremos fazer uma série mais ou menos de 5 vídeos para que vocês entendam de maneira profunda e coerente o que significa o dízimo, tanto na velha aliança, e se existe o dízimo na nova aliança, e se existe o que representa, ok? Tanto na questão espiritual, como na questão literal ou profética, como vocês assim entendem. Vamos lá, as perguntas é se o dízimo é bíblico e se é cristão. Depois, por que Abraão deu o dízimo antes da lei? Depois, por que o dízimo foi incorporado na lei? E por que o dízimo só por 2 vezes no Velho Testamento que podia ser dinheiro, ok? E se o dízimo por que o dízimo foi incorporado na transição, então, ali entre a graça, entre a lei e a graça, nos dias de Jesus ali com os fariseus, beleza? Então, dito isso, nós vamos avançar aqui, o que significa o dízimo, por que o dízimo é tão polêmico, e por meio dessa razão aí, muitas igrejas, líderes, tem coagido muitas pessoas, entendeu? Tem cortado o rol de membro, tem impedido que pessoas cresçam, desenvolvam o seu ministério em determinada igreja, assim por diante, ok? Então, eu passei por isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, né? Eu participei também, até mesmo ensinei muitas coisas aí. E só depois de um certo tempo, pesquisando, me aprofundando bastante, e tendo assim essa evolução de consciência, de entendimento, que eu fui diferenciar uma coisa da outra. E sem falar das incoerências, né, da falta de amor e da falta de justiça entre o povo de Deus. Porque quando a pessoa é dizimista e o dízimo dela tem um significado importante, essa pessoa é vista de forma diferente, né? E tem muitas pessoas que o dízimo delas não são significantes, elas são tratadas de maneira indiferente. Então você vê isso no meio do contexto aí do povo aí, do povo evangélico, do povo cristão. Mas vamos lá então respondendo aqui essa primeira pergunta. O dízimo é bíblico? Sim, no sentido, no entendimento do Velho Testamento, na Velha Aliança. Agora, o dízimo é cristão? Não, no contexto da Nova Aliança, no tempo da graça. Então, sim, não. Sim, para o contexto do Velho Testamento, a Velha Aliança, e não para o contexto da graça da Nova Aliança no Novo Testamento, ok? Então, se você me pergunta, Júlio, mas hoje eu devo dar o dízimo? Não, porque nós estamos num contexto diferente, não no contexto do Velho Testamento, estamos no contexto da Nova Aliança, no contexto da graça. Agora, para você entender isso, você tem que entender onde começa uma coisa e termina a outra, entendeu? Onde termina uma coisa e aonde começa a outra, assim que é o correto, beleza? Vamos lá então entender a primeira menção que aparece na Bíblia. Essa palavra dízimo aparece no capítulo 14 de Gênesis, contexto de Abraão. Vamos lá, Abraão deu dízimo de quê? Dele, da riqueza dele, ou daquilo que ele possuía. Qual foi o tipo de dízimo que Abraão deu? Então vocês sabem, já respondendo a segunda pergunta aqui, por que o dízimo foi incorporado depois na lei, mas vamos lá. O dízimo que Abraão deu foi o dízimo, né, dos despojos dos 5 reis que ele venceu na guerra. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Quando Abraão sai lá do Ur dos Caldeus, lá do meio da sua terra parental, lá em Gênesis 12, Abraão trouxe consigo o seu sobrinho, depois mais tarde o seu pai, etc. Mas o seu sobrinho se envolveu nessa guerra e Abraão foi a favor do seu sobrinho. Abraão foi com seus 318 servos da sua própria casa e ali fez guerra contra esses 5 reis e venceu, né? Então toda a riqueza desses 5 reis, Abraão deu dízimo, deu 10% desse dízimo desta guerra, desses reis. Abraão não deu dízimo das suas riquezas que eles já tinham, dos seus bens que eles já tinham, né? Segunda coisa, o dízimo foi voluntário. Por quê? Porque era um costume daquela época. Abraão deu o dízimo, que era um costume, e foi, né, desta guerra, desses 5 reis que perderam a guerra, beleza? Ele deu a quem? Deu a Melquisedeque, uma figura que apareceu
e depois desapareceu das páginas da Bíblia. É uma figura de Cristo, entendeu? Uma figura de o sumo sacerdote Melquisedeque, uma figura de Cristo, ok? Então, esse foi o tipo de dízimo que Abraão deu. Então, muitos pastores e líderes pegam esse texto aí para causar medo, dúvida, gerar medo nas pessoas, entendeu? Para fundamentar a entrega do dízimo. Então, Abraão deu o dízimo, não foi dele. Abraão deu o dízimo da riqueza, entendeu? Que ele venceu a guerra dos reis, né? Que ele venceu a guerra. Pronto. É só você ler com calma Gênesis capítulo 14, ok? Bom, uma vez que você entendeu isso, que era o costume, que foi voluntário, beleza? Vamos entrar para a segunda fase. A segunda fase, por que depois, anos mais tarde, né, esse dízimo foi incorporado na lei de Moisés. E outra coisa, Jacó também prometeu de dar o dízimo, entendeu? Que dá o dízimo quando ele viu, teve aquele sonho, né? Aí colocou aquela pedra como Betel e tudo mais. Ele falou que ele ia edificar uma casa para Deus e nunca edificou uma casa para Deus, né? Jacó, entendeu? Mas isso aponta para algo profético. Mas vamos voltar cá nesse contexto aqui de Abraão. Por que o dízimo de Abraão depois foi incorporado na lei de Moisés? Por 3 ou 4 razões. Primeira razão, vocês sabem, conhecem a história, quando o povo adquirisse a terra, né, de Canaã, e ela fosse dividida entre as 12 tribos de Israel, houve uma tribo que não ganhou herança, a tribo de Levi. Então, o dízimo foi constituído na lei de Moisés, lá em Levítico, para manutenção da tribo de Levi, porque depois teve o serviço, teve o tabernáculo, teve a Arca da Aliança, teve a figura do sumo sacerdote e dos sacerdotes e dos levitas, que é cuidar de todo o ritual espiritual ali do tabernáculo, entendeu? Então, por isso que o dízimo foi incorporado na lei de Moisés. Segunda razão foi para cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros também ali no contexto de Israel naqueles dias. Então o dízimo foi por essa razão que foi incorporado na lei de Moisés, ok? Depois nós vamos saber se o dízimo era dinheiro, qual o tipo de dízimo que eles deveriam dar e assim por diante, beleza, pessoal? Depois eu vou estar dando sequência aí, mais o segundo, terceiro e quarto vídeo, explicando de maneira mais profunda aí em relação ao dízimo que aparece lá no contexto de Malaquias e assim muito mais aí, porque o dízimo só por 2 vezes no Velho Testamento poderia ser transformado em dinheiro, ou seja, todos os bens, cereais que era produzido anualmente, e o dízimo era entregue também anualmente. O dízimo não era todo mês dado o dízimo aí, entendeu, pessoal? Beleza? Sendo assim, nós vamos então ficarmos por aqui e vamos gravar o próximo vídeo explicando você passo a passo até chegar nos dias de Jesus, até chegar nos dias dos apóstolos lá do tempo da graça no Novo Testamento, beleza? Um grande abraço a você, não deixe de se inscrever no canal para receber a notificação do YouTube em relação a essa série que vamos fazer para vocês aí, beleza? Um grande abraço, um beijão na sua consciência e no seu coração.